Hoje nós estamos aqui com o Dr. Rafael. Ele é pós-graduado em clínica médica, ultrassonografia, ele é também tricologista e cirurgião capilar. Aqui na nossa frente também temos a doutora Bruna. Ela tem residência médica em clínica médica, cardiologia e ela também tem pós-graduação em ecocardiografia. Boa noite. E hoje a gente vai falar sobre a automedicação. Abordaremos o tema sobre automedicação. Se você já se automedicou, não está sozinho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 50% dos medicamentos são prescritos, vendidos e a população brasileira, 70% dela, se automedica. E o mais alarmante é que 32% da população se automedica com frequência, usando os medicamentos mais usados são analgésicos, anti-inflamatório, antigripais e analgésicos. E segundo o dado federal, da instituição federal, 33% das pessoas acabam adquirindo doenças adversas, ou então mascarando doenças agressivas. Bom, então sobre o nosso caso, a gente tem aqui dois médicos especialistas que vão falar um pouquinho mais sobre o que é a automedicação. Pode falar? Bom, a automedicação é quando é como o nome já diz, né? Eu mesmo me medicar. Então, às vezes, ou nosso vizinho, né, indica algum remédio, alguma coisa, a gente vai lá na farmácia, compra sem receita e toma sem prestar atenção na posologia, sem prestar atenção nos miligramas, toma por conta, propriamente dito, como a gente quer. Isso visto que ainda no Brasil, a gente, como um pouco falou, nós temos várias medicações que não precisam de receitas. Então isso acaba sendo muito ofertado para a população. Eu tenho algum sintoma, vou lá na farmácia, pronto, já compro a medicação, não tenho nenhum controle, e aí o paciente começa a se tornar o quê? Dependente daquela medicação. Qualquer coisa que ele sente, ele acha que aquela medicação vai corresponder àquele sinal ou sintoma e pronto. E ele começa a fazer o quê? A automedicação própria por conta, sem nenhum controle. O marketing também, né, farmacêutico na TV, a gente vê as propagandas também, esse remédio tira sua dor de cabeça, tira tudo, aí o paciente acaba caindo nessa mesmo. É muito fácil, né? Vai na farmácia, conversa com o farmacêutico, ele já fala quantas vezes tem que tomar, que remédio tomar. Exato. O Dr. Google, que nós temos hoje também. ChatGPT. Mas é que nem o Dr. Rafael falou, por conta da venda autorizada, que não precisa de receita nem nada, muitas pessoas, todo mundo tem em casa um dipirona, algum analgésico, algum multigripe também, com toda certeza tem em casa. E a gente também tem a automedicação responsável e é perigosa, né? Alguém poderia discorrer mais um pouquinho sobre isso? Eu acho que assim, a automedicação perigosa é aquela que o paciente ele começa a se tornar dependente daquela medicação. Vamos colocar aqui um dipirona, um relaxante muscular, que não necessita de receita. Então esse paciente ele começa a tomar sem nenhum controle, e aquilo, sem ele perceber, ele precisa daquilo todo dia, porque ele acha que ele está já sentindo aquele sinal de sintoma, e aí aquilo começa a fazer o quê? O agravante, principalmente da dependência, então ele começa a ter algumas alterações renais, começa a ter algumas alterações cardíacas, alterações principalmente na parte do hemograma, que esse paciente, dependendo da medicação, pode sangrar mais, então isso começa a se tornar uma medicação perigosa, né? Na verdade, o que era para ser controlado, ter exame de controle, ter uma equipe em cima controlando, não estava acontecendo. A responsável é que a gente tem alguns protocolos, principalmente dentro das UBS, que até a primeira dose de administração ela vai ser assistida. Então essa é uma medicação assistida responsável. Então você sabe o que você está fazendo, qual que é a dosagem, qual que é a via, o paciente é certo, validade, toda aquela questão de segurança do paciente. E assim, usando como exemplo, eu já tive paciente que tomava relaxante muscular para dormir. Toda noite tomava um relaxante muscular para conseguir dormir. Chegou uma hora que ele não dormia mais se ele não tomasse relaxante muscular. E também casos que a gente vê muito, principalmente em pronto-socorro, é da dependência de opioides. O paciente ele vai, começa a gerar mesmo dor psicogênica. Ele acha que ele tem dor e não melhora com nada, a não ser com morfina, com tramal. Então é um problema realmente. E tem desde casos mais simples, aquelas pessoas que Naritrim, assim, pra cardiologia é horrível, porque pra quem não sabe, essas medicações, né, nasais aí pra rinite, que o pessoal usa muito, é um vasoconstritor. Então aumenta
pressão alta, aumenta risco de infarto. E assim, é difícil de desmamar mesmo, quem é acostumado a usar. Né? Vicia. Que qualquer coisa, deu uma entupidinha no nariz lá, vai lá e ó. Só dorme se usar o nariz. Ninguém imagina, né, que uma medicação pro nariz vai causar tantos problemas Porque cardiológicos. se você pegar um Naridrim para uma criança, pode levar uma criança a uma parada cardíaca, uma insuficiência respiratória. Sim, devido a essa vasoconstrição que faz, esse Naridrim a criança ela não sabe, então ela faz influxo, aquilo ali pode levar ela a uma insuficiência respiratória, ao engasgo, a uma pneumonia respirativa. Ela pode começar, então, uma insuficiência respiratória, fazer até aquelas pneumonias aspirativas, porque ela começa a broncoaspirar ali e aspira tudo aquilo ali dentro do pulmão. E eu não sei agora, mas até um tempo atrás Naridrim. Então, além disso, como a gente estava conversando, muitas pessoas que se automedicam combinam medicações sem saber o risco de combinar elas, né? E trazem mais efeitos ainda. Que medicações não são legais a gente combinar ou que riscos isso pode causar também para o paciente? Anti-inflamatório é uma medicação assim também que é muito usada. Qualquer dor, a gente vai tomar ibuprofeno, um nimesulida, um naproxeno. E anti-inflamatório é um uso discriminado também que pode levar a lesão renal, lesão cardíaca. Se pegar a própria combinação, né, do ibuprofeno com dipirona, você pega o ibuprofeno usando anti-inflamatório, então ele não causa lesões aí na parte estomacais, partes renais. O dipirona, em alguns pacientes, quando tem algum tipo de alteração, principalmente na parte de hemograma, de plaquetas baixas, alguma doença, vai também estar causando sangramento, algum outro tipo de sintoma. Então, assim, tudo isso deveria ser muito controlado, na verdade. E a gente percebe-se que qualquer coisa, respirou diferente, vou tomar dipirona. Acho que tô com febre, a famosa febre interna. A febre interna é o X, porque todo mundo, vou tomar dipirona, tô com febre, e aí já associam ibuprofeno, nimesulida, e a gente pega idoso fazendo muito uso disso, né? Idoso usa muito anti-inflamatório, porque tem artrose, tem lesão na coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, tudo, eles usam muito anti-inflamatório. E até pegando o gancho ali em relação à dipirona, o paracetamol também, que a gente acha que é uma medicação muito tranquila, é só um paracetamolzinho. A dose tóxica do paracetamol é muito baixa, são só alguns comprimidos. O omeprazol também, né? O omeprazol não lembro. Não lembro se o índice terapêutico dele é tão baixo. Agora do paracetamol é super baixo. É alguns comprimidinhos só mesmo para causar toxicidade hepática. Então, assim, o paciente às vezes ele associa álcool, bebida e o paracetamol. Então, assim, para uma toxicidade hepática é um passo. Tá, meninos? E é o que mais tem também, né? E às vezes também essa automedicação ela pode atrasar o diagnóstico de uma doença mais grave, né? Uma doença crônica. Com certeza. Ou doença aguda mesmo. Por exemplo, o paciente que começa a ter dor torácica, que pode ser um sinal de alerta para um infarto mesmo, uma angina instável. Ele vai, toma uma dipirona, acha que melhora. Vai, toma um paracetamol, acha que melhora. Vai, toma um ibuprofeno, acha que melhora. E isso retarda a busca do atendimento. Então, às vezes, quando ele chega, o tempo já passou, ele já infartou. Então, às vezes, seria algo evitado se ele não tivesse ali se automedicando. Fica postergando por conta dessa medicação de procurar logo atendimento médico, e aí vai ver, já passou o tempo de janela. Aí também tem a automedicação de antibiótico, que pode aderir a bactéria ter uma resistência maior aos medicamentos. Hoje em dia é mais difícil a gente conseguir se automedicar com antibiótico, porque essa questão das receitas, o controle em cima das farmácias é bem rígido. Mas antes disso começar, certamente, né? O paciente ele ia na farmácia e comprava o antibiótico que ele quisesse, de amplo espectro. Aqui na fronteira a gente tem um pouquinho de problema com isso, porque no Paraguai a gente consegue comprar sem receita ainda, né? E aí sim, cria resistência bacteriana. Então, às vezes, uma infecção urinária, que seria facilmente tratada com um antibiótico de baixo espectro, o paciente é resistente já. E às vezes, assim, você vai no médico, pega uma receita, compra o antibiótico e acaba sobrando, às vezes, da criança, o xarope. Quando a criança começa a ter os sinais de novo, a mãe já dá o que sobrou, dá pra vizinha, né? Exato. E aí, são casos diferentes. É porque, no geral, a gente entende que iniciei a medicação, melhorei, pronto, paro. Aí já não continuo, né, os 5 dias, os 7 dias que era para fazer o tratamento por completo. A gente tem essa mania de começar, a hora que melhorou, parou.
E isso é o grande problema do antibiótico, porque cada vez que você vai fazendo isso, você vai criando resistência. Além disso, também a gente tem automedicação aqui na fronteira, com uma facilidade, né, de psicotrópicos, ansiolíticos, depressivos, que isso realmente impacta. A gente vê até que, assim, às vezes os estudantes na faculdade, né, usam o Venvanse sem medicação, sem prescrição, e é muito comum, principalmente aqui, né, nessa situação de fronteira. Eu acho que o pior impacto é na dependência, no vício, né, que é uma droga, né? É medicação, mas toda medicação é uma droga. Tanto é que as farmácias são chamadas de drogarias. Então, entre o remédio e o veneno, a diferença está na dose. Então, acho que é mais a questão, assim, é a dependência, é o vício, cada vez precisar de doses maiores para ter aquele efeito terapêutico, para ter a sensação de bem-estar. E, às vezes, essa dose, até chegar a essa sensação de bem-estar, esse efeito terapêutico, a dose tóxica, é muito perto. Então, o risco de ter uma overdose, né, de ter uma intoxicação, de ter um quadro mais grave, também fica num limite muito perto ali. É o que a gente chama de índice terapêutico, né? Uma dose muito... Tanto a dose eficaz quanto a dose tóxica, elas são muito próximas. E a gente percebe isso hoje aumentando, principalmente nos jovens, né? Porque hoje a gente tem muito quadro de ansiedade, de TDAH, muitos diagnósticos também ao mesmo tempo. E aí a gente começa a perceber isso. Muitas vezes o diagnóstico é errado. Hoje assim, a gente tem muitos esses diagnósticos que não dá pra saber, né, como tá ao certo, como que tá toda essa relação daquelas... Porque pra você fechar esses diagnósticos são muitas tabelas. Mas hoje em dia você olha e já dá o diagnóstico. E aí já inicia uma medicação e não tem controle. E a gente tem que entender que também essas medicações, algumas, elas vão te trazer o principal efeito colateral, os ansiolíticos. A pessoa ela pode se tornar depressiva, a pessoa ela vai entrar em dependência, ela vai fazer a intoxicação, como a Bruna colocou. Então isso é muito importante, ela tem em mente também, por isso fazer esse controle. Geralmente eles não usam só uma medicação, é aquele meme que não é meme, né? Um Venvanse para acordar, um Zolpidem para dormir, uma sertralina para ficar bem durante o dia. Então é a associação de drogas também que geram dependência, pode gerar depressão. Então às vezes tentando tratar um quadro de depressão, você gera um quadro de depressão maior. Então o limbo ele é muito pequeno. E o que acontece com organismos, tipo, você fazer uma automedicação sem a prescrição acompanhamento médico? Então, depende um pouco da medicação mesmo, né? Por exemplo, pegando o exemplo do anti-inflamatório, a curto prazo pode te levar a uma úlcera gástrica, uma perfuração gástrica, perfuração do estômago, te levar para uma cirurgia de urgência, uma laparotomia. Pegando o uso ali até o anti-inflamatório pode causar isso a curto prazo e a longo prazo que ele pode causar lesão renal, levando o paciente a ser doente renal crônico e precisar de diálise. Isso não é raro. O omeprazol, se não me engano, se perdoa do omeprazol, o omeprazol também aumenta a incidência de lesão renal, né, a longo prazo e de demência. Já tem estudo falando disso também. Então, assim, tem efeitos tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Então, não é brincadeira. Tem algum caso clínico que marcou vocês? Ai, vários. Nossa, aí você... Olha. Tem vários. Na minha época de PS, que eu fazia PS, era carteirinha marcada, assim, ó, tinha três pessoas, que eram 2 mulheres e um homem, que todo santo plantão eles iam com cólica renal e eram alérgicos a tudo, menos a morfina. E uma dose cavalar, assim, de morfina, gente, era muito. Era tipo 10 miligramas de morfina, mais 10 miligramas de diazepam, mais não sei o que, tipo EV. E tinha que fazer 2 vezes essa, porque senão eles não iam embora. Aí assim, a gente entrou com um pedido pro hospital, né, barrar isso daí. Porque eram medicações muito fortes. E aí assim, a gente não pode se negar a atender, como Pantonil. Não, gente, foi um caos, assim, isso me marcou muito. Porque assim, a pessoa, você não sabe se ela realmente está com dor ou não. E ela também não sabe, porque na cabeça dela ela está com dor, na cabeça dela não melhora com nada. E aí ela chegava, assim, com aquele lá que era alérgica a tudo, era um caos, assim. Eu tive um caso, na verdade não foi nem depois de formado, na faculdade. Eu estava fazendo o meu internato e tinha uma mãe que dava dipirona pro filho dela pra tudo. Pra tudo. E aí eu lembro que esse menino tinha 16 anos, e ele era assim, bem gurizão,
E um dia ele chegou no PS pra gente todo vermelho, sabe, aquela urticária assim, ele tá fazendo choque anafilático. Cara, por conta do dipirona, ele fez um choque anafilático, ele fez uma reação secundária e depois ele fez uma Steve Jobs. Aquela Steve Johnson, né? Começou a fazer necrólise epidermólise. Nossa. Por conta do dipirona. Esse menino foi pra UTI, ficou. Eu lembro que ele ficou um tempão com a nossa equipe, assim, quando eu tava fazendo meu internato. E a mãe falava, não, mas eu dava pouco de pirona. E aí a gente, qual pouco? Ah, não, ele tem 70, eu dava 50, 55 gotas. Você fala, nossa senhora, não é possível. Aí você escuta aquilo assim, não, mas é pouco, 50 gotas a cada 4 horas. Eu nem na bula poderia ser uma gota por quilo, o famoso, sabe? Eu falei, não, mas pelo amor de Deus. E ele desenvolveu depois essa síndrome, e aí essa reação agora, a dipirona. E acho que o problema quando você está no PS, porque a gente utiliza muito dipirona. E aí eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro plantão, né? Eu lembro quando o paciente chega e fala que é alérgica a dipirona. Nossa, complicou. E eu lembro quando eu fui fazer o primeiro plantão com o médico, eu olhava assim, dipirona, quantas gotas, fazer continha, olhava de novo, peraí, dipirona, será criança? Meu Deus, eu falava, não, depois você vai, não, agora tá certo, aí você pega a mão, você pega mais segurança. Nossa, realmente. Eu fico imaginando assim, né? Hoje em dia, a maioria dos medicamentos tem dipirona, são a base da dipirona, né? Quando vai pra fora, assim, tem país que é proibido, né? Nos Estados Unidos. E Canadá, eu lembro que fazer um intercâmbio, né? E a minha mãe, ela dá automedicação, sabe? Adepta. Aí eu fui com a minha trouxinha, né? E aí lá tudo é barrado. Aí a gente conseguiu. A minha amiga foi, olha a automedicação, né? A mãe dela também é médica cardiologista. Fez um monte de receita, porque se barrassem nossas dipironas, a gente precisava de dipirona. É pior que eles não deixam entrar no país mesmo. Só que lá é liberado daí o paracetamol. Não dá nada, né? Além disso também, outro tópico que está muito comum agora são aquelas canetas emagrecedoras, né? Que é insulina, né? Normalmente tratado para diabetes, mas que hoje em dia o povo agora sim tem que usar receita, né? Nas farmácias, se eu não me engano foi mês passado que aderiram a essa norma, mas até então era livre e é muito fácil você conseguir até hoje com as receitas e aqui também atravessando a fronteira, o que isso realmente impacta na saúde dessas pessoas. Eu acho que assim, essas medicações, a gente tem que entender delas o seguinte, as canetas emagrecedoras que a gente coloca hoje, ela tem esse alto potencial realmente de perda, mas ao mesmo tempo ela está tratando, né? Então assim, a parte protetora cardíaca melhora bastante, né? O Mounjaro, o Ozempic, eles têm alguns efeitos nessa parte, alguns protetores renais, controle de glicemia, controle de dislipidemia, né? Coloca aí, pode falar também, né? Então assim, a gente tem essa outra parte. E o que a gente percebe é que as pessoas elas querem perder peso muito rápido. Esse é o grande problema. Por quê? A gente percebe que quando você perde peso muito rápido, o seu organismo ele entra num estresse oxidativo e aí pode causar outros danos, aí até afetar outros sistemas. Então, por isso que essas canetas elas têm que ser assistidas pelo médico. Ele vai colocar quantos miligramas você pode fazer por semana, quantos quilos você vai perder, porque o nosso organismo ele não está preparado para perder em uma semana 10 quilos. A gente tem que entender isso. O nosso metabolismo ele tem um controle de calorias e a gente precisa fazer controle em cima disso. Então as canetas elas vêm hoje, eu acho que é importante a gente falar sobre elas. Elas realmente são muito potentes, muito eficazes nos tratamentos, principalmente para emagrecer, do diabetes, alguns protetores, mas que devem ser controladas, ser feito o atendimento à parte médica. Essas canetas elas foram criadas, os estudos foram feitos sobre pacientes com obesidade. Obesidade é uma doença muito estudada. Não é assim, quero perder alguns quilinhos para entrar no vestido que eu vou usar na minha formatura. Não é isso. Então as pessoas pegam uma coisa e generalizam. Então assim, elas pegam uma medicação que foi com estudos baseados em pessoas com obesidades e querem generalizar para todo mundo. Tá? Então ponto número 1 é esse. Ponto número 2 é que assim, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem gente que não vai tolerar, tem gente que faz muito sintoma, efeito colateral. Então tem gente que não tolera. Então, ponto 2, não é para todo mundo. Ponto 3, tem os não respondedores.
tem as pessoas que vão tomar e elas não vão responder, elas não vão perder aquele peso almejado. E aí isso já gera outro problema que seria o problema psicológico. Então ela quer uma coisa, ela não consegue alcançar aquela coisa, nem tomando as canetas que todo mundo está tomando e perdendo peso. E outra coisa também que é outro problema, as pessoas querem pura e simplesmente perder peso tomando um remédio sem associar uma alimentação saudável, sem associar um estilo de vida saudável, sem associar exercício físico. Então elas querem dormir 3, 4 horas por noite, encher a cara todo fim de semana, ficar sentado na frente da TV, fazendo injeçãozinha na barriga e perder peso. Então, até assim, o tratamento da obesidade, ele inclui vários fatores. Quando a gente vai falar de obesidade inclui um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. É o acompanhamento do médico endocrinologista, é o acompanhamento do psicólogo, é o acompanhamento de um nutricionista, de um educador físico. Então, quando a gente fala dessas canetas, uma coisa que vira moda, tem muita coisa por trás disso e a gente acaba generalizando. A gente pega só o efeito bom e queria que fosse para todo mundo. Quem dera fosse, mas mais uma vez, não existe medicação milagrosa. Não existe. É um combinado, né, de ações. É que nem a gente deu palestra também, assistir sobre hipertensão. É uma coisa que você tem que ter uma vida saudável, sim, só que aí você começa, né? Eu só vou comer, me alimentar bem, mas vou fazer exercício físico. Uma coisa associa a outra, você vai ter resultado, vai ter, só que não vai ser aquele almejado, porque você não se esforçou para ter também. Exatamente. Além disso também, as pessoas às vezes falam, não, mas eu não tomo analgésico, mas eu tomo fitoterápico, esse aqui é natural. E aí, o que seriam esses naturais? Eles realmente são benéficos? Podem ser tomados? Não podem? São perigosos ou não? Então, esse é meu ponto de vista. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu sigo um pouco mais de ciência, gente. Assim, os fitoterápicos são medicações derivadas de plantas, beleza. Mas assim, os fitoterápicos, eles não passam por uma vigilância da Anvisa. Então, eles não são testados. A gente não sabe a real eficácia deles. Os medicamentos que a gente tem em farmácia, que passam pela indústria farmacêutica, que passam pela aprovação da Anvisa, muitos deles são derivados de fitoterápicos também. Só que tem todo um estudo dentro daquilo lá, a gente sabe os efeitos colaterais e tudo mais. Agora, o que é fitoterápico que a gente compra, assim, é derivado de camomila, derivado de não sei o quê. Como que é aquele que o pessoal usa para cognição? É o ginkgo biloba. Vou tomar porque isso aqui não vai me fazer mal. Gente, o ginkgo biloba, ele interage com medicação com Marevan, que é um anticoagulante, tá? Que atua no fígado. Ele atua nos fatores de coagulação. Tanto é que quando um paciente vai fazer cirurgia, a gente tem que suspender, acho que é 7 a 10 dias antes. Nossa! E é assim, medicação fitoterápica, mal não vai fazer. Então não é bem assim, não é bem por esse lado. Entra toda essa questão de poder gerar intoxicação e tudo mais. Eu acho que tem muita questão da cultura fitoterápica, né? Antigamente, principalmente as vós, o chazinho, né? Não tem problema, chazinho. Assim, hoje até tem algumas medicações que o SUS ele traz, né? Eu sei que tem algumas medicações o guava, que dá pra você utilizar como xarope, a cachofra, a valeriana. Então, assim, tem algumas medicações que até são liberadas e que realmente têm seu efeito. Porém, o que a gente percebe é que os estudos que tem desses fitoterápicos, dessas medicações, a população é muito pouco. Então, assim, a gente ainda fica com a parte da ciência, com os estudos onde a população é maior e a gente consegue... E às vezes o paciente vem nessa, é natural, não faz mal, e toma dose de cavalo. O problema é sempre o excesso, né? Intoxicação. E qual medicamento mais preocupa os profissionais assim, da saúde? Os opioides. Eu acho que hoje existe uma pandemia de opioide geral, que a gente vê tanto as pessoas, os profissionais de saúde, como tem acesso muito fácil, se utilizando desses fármacos dentro dos hospitais. A gente vê nos últimos anos a medicina, vamos colocar dentro da medicina, hoje a gente tem um grande número de médicos que utilizam essas medicações para fazer plantões de 48, 72 horas, e aí isso depois só vai trazendo bloqueio no jogo desse médico até em algum momento ocorrer
ter overdose, coisas mais graves. Então esse é o grande problema. E que dica vocês dão para quem sente algo ou pensa em se automedicar? Eu acho que primeiramente buscar ajuda médica, né? Ou até mesmo do farmacêutico, mas procura alguém da área da saúde, se informa, algum profissional. E antes de se automedicar, tô com dor de cabeça, tomei as minhas gotinhas de dipirona, não melhorou, vai pro hospital. Sempre atento aos sinais de alarme mesmo. Então, para buscar ajuda, então pode ser numa UBS, numa farmácia, num pronto-socorro, só em casos graves? Ou também? O ideal, geralmente a gente começa o atendimento pela UBS, né? A gente tem as UBS, tem as UPAs e depois o hospital, né? Mas a pessoa ela tem que entender qual que é o sinal sintoma dela daquele momento. Como a Bruna falou, é um sinal sintoma de alarme, é uma coisa que está muito agravante, é uma dor, quando a gente vai falar da escala de 0 a 10, é uma dor que está 9 para 10, aquela dor que a pessoa não está aguentando, então não adianta, vai no UPA ou já vai no hospital. Provavelmente ela vai precisar de um atendimento mais especializado. Essa questão de ir na farmácia, eu acho o grande ponto é o seguinte: quando você vai numa farmácia, você só chega e fala o que você está sentindo. Nesse momento eu estou com dor de cabeça. Eu não relato para o cara que eu sou hipertenso, que eu tenho diabetes, que eu posso ter uma insuficiência renal, e aí o cara só fala assim, não, então toma esse medicamento. Aí eu trato um sintoma e pioro o outro. Então esse é o grande problema também de buscar informações por aí, sem ter nenhum, né? Então acho que o ideal mesmo é você estar procurando o atendimento médico, né? Então, aqui pra gente finalizar, né, é sempre cuidar, procurar não se automedicar e quando for, com cuidado, com consciência, mas sempre com conselho médico. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Algum caso? Antes da gente for Você vai um tempo, Eu acho que assim, a mensagem que a gente deixa mesmo na questão da automedicação é se cuidar. Hoje a gente fala muito em se cuidar, o biopsicossocial do paciente, então vamos cuidar toda dessa parte, vamos buscar outras alternativas e não só pensar sempre em se automedicar, né? Vamos buscar a alternativa de fazer um yoga, de fazer uma atividade física, procurar um nutricionista, mudar o estilo de vida e quando tiver mesmo a necessidade de medicação, procura atendimento médico, é o ideal. Exatamente. Posso burrar com as minhas palavras? É necessário buscar ajuda sempre, né? Em qualquer tipo de caso, não importa qual seja. Tipo, às vezes a pessoa tem, você é hipertenso, você tem uns remédios, eu tô achando que eu também tô com hipertensão, vou lá, falar, não, me dá um pouquinho de suplementar. Meu vizinho toma, faz bem pra ele. Deixa eu experimentar isso também, você tá fazendo efeito. Só esse remédio controlou a pressão do meu vizinho. Vou tomar ele também. Não, é que nem pegou essa receita. É que nem o tio, não, você tá com o quê? Tá com febre. Não, mas esse remédio aqui é bom, me ajudou muito, esse aqui é o melhor. Gente, os pacientes eles chegam lá, eles falam isso pra gente. Sério? Não, doutora, esse aí não funciona, só esse. Esse aqui é o melhor, esse aqui é o E aí, bom. como vocês lidam com a situação? Cara, você concorda. leva na esportiva, porque querendo ou não, a gente tem o Dr. Google hoje e a parte dos vizinhos que é muito humilde mesmo, assim, chega falando que tava com pressão alta, mas curou só tomando um Júdio. Aí você vai ver, tá com a pressão de 19, 20. Aí você fala, não, tá um pouquinho alta ainda. Pode continuar o Júdio do senhor, mas toma esse remedinho aqui junto. A gente vai contornando. E aí a questão do Júdio também tem isso. A gente não sabe o que é isso. É folha, é o fitoterápico. E às vezes é o que está aumentando a pressão do paciente. E a esperança em cima do Júdio que eles têm, né? Então não dá pra você tirar aqui também o paciente. A gente tenta contornar, diminui um pouquinho o Júdio, inclui isso daqui. E outra coisa assim, o paciente, que se você falar pra ele, falando do fitoterápico, que é natural, que é vitamina, ele vai tomar. Agora, se falar pra ele que é remédio de colesterol, que é remédio de pressão, ele não quer. Por exemplo, assim, ômega 3 é bom pro colesterol. Todo mundo quer tomar ômega 3, é uma cápsula deste tamanho. Às vezes você tem que tomar 2 por dia, sei lá. E aí você fala pra ele, não, seu colesterol tá alto, vamos tomar assim bastatinho, o senhor pega no posto. A ômega 3 tem que comprar, e não é barato. O senhor pega no posto. Ai, mas não queria tomar remédio. Eu sou jovem ainda, não preciso. Exatamente isso. A maioria que eu vejo, não sou velho, não preciso, não tenho.
Mas é isso, gente. É coisas do dia a dia que a gente vai vendo. Mas eu acho que o maior recado é esse mesmo. A gente tem que evitar a automedicação. Sempre, né, que possível, buscar a orientação médica, mesmo que seja só uma orientação, né? E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um Eu prazer agradeço. recebê-los aqui. Eu agradeço. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado por ter aceitado. Tchau.